Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Lumendes. Eu já estou trazendo mais um vídeo super especial apenas das questões de direção defensiva. Este já é o vídeo número 2. Se você não assistiu o vídeo número 1, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês assistirem o vídeo das questões de direção defensiva número 1. Mas antes, claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha, deixar aquele like, deixar aquele comentário e, claro, compartilhe esse canal com todos que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Lembrando e reforçando, nós temos aqui a pergunta, a resposta correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho. A primeira questão vai falar das condições adversas, então diz o seguinte: todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Lembrem-se de uma dica, de um macete. A resposta para essa pergunta sempre precisa começar os fatores ou combinações de fatores. Fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Fatores ou combinação de fatores. Porque aí também pode ser que caia perguntando quais são as condições adversas, que é aquela segunda questão ali. São condições adversas: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro, condutor. Nossa, prof, é muita coisa para lembrar. Exatamente. Aí você vai no outro macete. 8. Tem que ter 8. Conta a alternativa, a resposta correta, que tem 8 itens e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Então, se perguntar o que são as condições adversas, tem que começar com fatores ou combinação de fatores. Agora, se perguntar quais são, lembrem-se que são 8. Conta a alternativa que tem 8, que vai ser a resposta correta. E nesse mesmo slide eu já coloquei para vocês os elementos básicos da direção defensiva, que tem que ser 5. Se você tem a apostila, com certeza você marcou. Se você não tem, anotem aí. Os elementos básicos da direção defensiva sempre serão 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Lembrem-se, se não lembrar quais são, conta a alternativa que tem 5, que vai ser a resposta correta. E quando falarmos em condições adversas, se perguntar o que são, tem que começar com fatores ou combinação de fatores. E se perguntar quais são, lembrem-se que são 8. Conta a alternativa que tem 8 e marca porque vai ser a resposta correta. Em condições de chuva intensa e diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Outro super macete de direção defensiva. Primeiro, luz, ou luz baixa ou luz de posição, ou farol baixo ou farol de posição. E sempre reduzir a velocidade. Luz baixa ou luz de posição e sempre reduzir a velocidade. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Aqui, pessoal, ele está falando da forma, da maneira correta a ultrapassar um ciclista. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Não confundam com a distância. A distância mínima necessária, que a gente vai ver no próximo slide, será sempre de 1,5 metro. 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. E a questão de baixo, que fala do dever do pedestre. É dever do pedestre atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. É dever do pedestre atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre.
e ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E quando falarmos em distância, a distância será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Aqui nós temos novamente a mesma questão. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve: a forma, a maneira, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E agora a questão da distância. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? 1,5 metros, 1,5 metro. Notem que é uma distância fixada pelo CTB, que tem validade em qualquer estado, qualquer cidade do Brasil. 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar uma bicicleta sempre. Aqui ele vai repetir pela terceira vez a forma: reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E eu coloquei a plaquinha ali, ó. A bicicleta tem que manter a distância de 1,5 metros. Em uma bicicleta vai uma vida. Então, entre o teu carro e a bicicleta, você precisará manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro. E embaixo ele vai falar sobre o ciclista. É correto afirmar que o ciclista seguro e defensivo, quando adulto, deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. É correto afirmar que o ciclista seguro e defensivo, quando adulto, deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização. Então, ao passar pela bicicleta, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança, manter sempre a distância de 1,5 metro e o ciclista deverá respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de via. Lembre-se que via é o chão, é o piso, é a superfície, é a rua, a rodovia, a calçada, é todo e qualquer espaço aonde circulem pessoas, veículos ou animais. Logo, condições adversas da via são subidas, descidas, largura da pista são algumas condições. Poderia ser desvio, poderia ser buraco, poderia ser pista escorregadia. Fica fácil de lembrar que condições adversas da via são todos os defeitos que a via apresentar. Por exemplo, subida, descida, largura, falta de acostamento, pista escorregadia, tipo de pavimento, falta de sinalização, entre outros. Agora, notem aqui, ó. Aqui nessa questão, ele está falando da utilização da via. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esta é a definição de trânsito. Trânsito é o ato ou efeito de utilizar as vias. É o ato ou efeito de transitar sobre a via, chama-se trânsito. E nessa daqui ele está falando de uma condição adversa de trânsito. Por exemplo, pedestres e animais soltos nas vias são condições adversas de trânsito. Por quê? Porque eles estão transitando. Os pedestres e os animais, eles estão transitando sobre a via. O ato ou efeito de transitar sobre a via chama-se trânsito. Via é o chão, a superfície física por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Agora, o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, aí chama-se trânsito. Penumbra é uma condição adversa de luz. Penumbra e ofuscamento
são condições adversas de luz ou de iluminação. Penumbra é a falta de luz, enquanto ofuscamento é o excesso de luz. Penumbra, ofuscamento, condição adversa de luz ou iluminação. Penumbra é a falta de luz, enquanto ofuscamento é o excesso de luz. E novamente ali, pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Tudo que transita sobre a via é condição adversa de trânsito. Aqui, pessoal, nós temos algumas condições adversas de via, como eu citei para vocês lá no slide anterior. As condições adversas da via são todos os defeitos que a via possa apresentar. Lá nós tivemos subidas, descidas e larguras. Aqui nós temos, primeira, das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via. Lembre-se que via é o chão, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Nesse caso, correto em verde, tipo de pavimento ou tipo de pavimentação e acostamento. Na de baixo, mesma coisa. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de vias, desvios e buracos? Então, aqui nós temos 4 condições adversas de via. Lembrem-se que via é o chão, é o piso por onde as pessoas transitam. Então, condição adversa pode ser tipo de pavimentação, acostamento, desvios, buracos, subidas, descidas, entre outras. Lembrem-se que via é o chão, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. E pessoas, veículos ou animais transitando sobre a via, aí chama-se trânsito. O ato de transitar sobre a via chama-se trânsito. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem da dica da Prof. Lu. Tudo o que tem roda, roda na rua. Bicicleta vai rodar na rua sim, junto com os veículos, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos motorizados. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, sempre na rua, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Primeiro, o que são ciclomotores? Ciclomotores são veículos de até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Resumindo, são veículos lentos. Os veículos lentos deverão andar à direita. Então, neste caso, do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Ou poderia cair apenas mais à direita da pista de rolamento. Então, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou apenas mais à direita da pista de rolamento. Esta é a regra para os ciclomotores. No centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou apenas mais à direita da pista de rolamento. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Aquelas duas regras, aqueles dois macetes da Prof. Lu. Sempre reduzir velocidade, acender luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, acender farol baixo ou luz de posição. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo.
reduzir velocidade sempre, luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, farol baixo ou luz de posição. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar as luzes baixas dos faróis, ou luz baixa ou luz de posição, luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade sempre, luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, luzes baixas dos faróis ou então luz de posição. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrem-se da regra do macete, que tudo o que tem roda, roda na rua. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrem-se, tudo o que tem roda, roda na rua. Vai rodar na rua, junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com prioridade, com preferência em relação aos veículos automotores. Nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. Vai rodar na rua junto com os veículos motorizados, no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se: resposta correta em verde, evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Tem uma outra também que fala para evitar o fenômeno de aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Deve-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Então, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. O condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para tomada de decisão. O condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para tomada de decisão. Pessoal, por favor, capacidade inalterada significa que se ele tomar uma cerveja ou tomar uma dúzia de cerveja, ele não vai ter alteração nenhuma? A gente sabe que não. A palavra inalterada significa que não vai ter alteração nenhuma. Por isso que está errada, porque vai ter alteração sim. O condutor que está sob efeito de álcool, ele tem a capacidade diminuída para a tomada de decisão. E tem essa outra que também está caindo, que fala do efeito da bebida alcoólica no organismo humano. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano afeta negativamente o estado físico e mental do condutor. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano afeta negativamente o estado físico e mental do condutor. E o condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para tomada de decisão. Então, sempre que falarmos no álcool, ele afeta negativamente o estado físico e mental do condutor e ele deixa o condutor com a capacidade diminuída para tomada de decisão.
Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que tanto calçadas quanto passeios é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Circulação de bicicletas em calçadas e passeios é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. É permitida, porém tem o complemento, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Lembrem-se ainda que sempre que falarmos em rodovias é proibido. Então vai começar a questão. É proibida a circulação de bicicletas? A resposta tem que começar com proibido, vírgula, salvo, novera, acostamento ou faixa de rolamento próprios. Falou em proibição de bicicletas, tem que começar com a palavra rodovia. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve, em verde, procurar um local seguro, fora da pista para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Notem que ele está falando que a neblina está muito intensa. Neste caso, então, procurar um local seguro, fora da pista de rolamento, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Aquela outra questão que eu falei para vocês no slide anterior. Para evitar a aquaplanagem, deve-se evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Lembrando que a aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E para evitar a aquaplanagem, deve-se evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. É muito comum cair aquela questão da Cristina, que fala que Cristina dirigia em alta velocidade quando o carro dela aquaplanou. Aquaplanou por quê? Porque ela estava em alta velocidade, tinha quantidade excessiva de água no pavimento e os pneus dela estavam carecas, estavam com os sulcos insuficientes. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar. A aquaplanagem, nós vimos anteriormente, é uma pequena camada de água no pavimento. Já o alagamento é pelo menos 1/2 metro, então é uma quantidade de água bem superior. Neste caso, testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque. É sempre, pessoal, com um simples toque. Não é com a máxima força, nem com a máxima pressão, nem nada do tipo. É apenas testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque. Muito importante também é vocês saberem como se comportar no alagamento. Para cruzar um trecho alagado, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Ou seja, mantém o carro acelerado, pisa a embreagem e coloca a primeira. Para controlar a velocidade, você vai soltar lentamente a embreagem. Quanto mais você soltar a embreagem, mais o carro vai andar. Se você quiser que ele pare, você vai pisar novamente a embreagem, mas sem desacelerar o carro. Não confundo com a aquaplanagem. Se vocês se depararem com a aquaplanagem, vocês irão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo um leve movimento na direção até retomar a aderência novamente. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida
para o trecho em questão da via. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve, em verde, resposta correta, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Quais das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas das vias? Nós vimos anteriormente que via é o chão, é o piso, é todo e qualquer espaço por onde circulem pessoas, veículos ou animais, certo? E que o ato, o efeito de pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via chama-se trânsito. Logo, as condições adversas da via são todos os defeitos que a via apresentar: desvios, buracos, tipo de pavimento, subidas, descidas, entre outros. Só que aqui ele quer o que não faz parte, o que não tem a ver com a via. Não tem a ver com a via chuva, neblina, neve ou horário de chegada. Não tem a ver com a via chuva, neblina, neve e horário de chegada. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado, resposta correta em verde, deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para outros usuários da via. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Já nessa questão, ele quer saber dos passageiros do banco de trás. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada. E para fechar o nosso vídeo de hoje, há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Circular entre as faixas de tráfego. Então, os motociclistas devem evitar circular entre as faixas de tráfego. Ok, pessoal, então finalizamos aqui mais um vídeo das questões de direção defensiva. Este é o vídeo de número 2. Se você não assistiu, vou deixar aqui o link do vídeo de número 1. Agradeço de coração a companhia de todos. Desejo muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e comentar.